Boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui é Célio, motorista de aplicativo na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje é 1º de outubro de 2020. São cerca de 11 horas em ponto, né? Deixa eu verificar aqui minha hora aqui de novo. São exatamente 11 horas e 12 minutos. Seguinte, todo cuidado é pouco, né? Todo mundo que dirige sabe que quando a gente está fazendo uma aula de direção, quando a gente vai tirar a nossa CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, a gente faz a aula teórica e a aula prática, né? Na aula teórica é só o Código Brasileiro de Trânsito, né, algumas condutas, né, e assim vai. Só que na aula prática, né, a gente faz a prática, né, como o nome já diz, só que a gente também tem alguns conceitos de direção defensiva, né? O que é a direção defensiva? Há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo essa aula, pelo nome eu achei meio estranho. Oxe, direção defensiva. Eu pensei, minha cabeça ingênua, né, na época, né? Eu pensei que eu ia aprender a dar cavalo de pau, essas coisas assim, né? Pra evitar algumas situações, né? Que eu ia ter aulas práticas, né? De como evitar acidentes. Eu pensei que isso tudo seria na prática. Mas só que como nenhuma situação no trânsito é igual a outra, nenhuma, né? Por mais que seja abarroamento, né? Um carro que bate em outro, né? A situação é diferente, né? É de diferente horário, diferente, são carros diferentes, são motoristas diferentes, né? A circunstância, vamos chamar assim de circunstância, é igual. Mas enfim, a gente aprende o quê? Que a gente tem que dirigir por nós que estamos no carro, né? Eu como motorista tenho que dirigir prestando atenção no trânsito para que eu proteja quem estiver fora, né, para que eu não cause um acidente, um transtorno, né, a mim e a terceiros, né, eu como motorista. E a gente também aprende que a gente tem que tomar cuidado com os outros motoristas, né? E também a gente tem que ter cuidado com os pedestres. Então o que acontece? A gente tem que a gente motorista por aplicativo, motorista de táxi, motorista de caminhão, todos nós que estamos trabalhando atrás de um volante e que estamos diariamente nesse trabalho, a gente está suscetível, a gente está passivo a sofrer qualquer situação, vamos dizer, típica de trânsito. Qualquer coisa que você imaginar, desde uma multa, né, excesso de velocidade, contramão, retorno proibido e assim vai, né? Há situações um pouco mais calamitosas, né? Um acidente de carro, um atropelamento, né? Então, essa é uma profissão, esse é um trabalho que em certos momentos é extremamente estressante. Por quê? Eu como motorista por aplicativo, conhecendo o trânsito da minha cidade, né, sabendo que aqui em Natal as pessoas muitas vezes não seguem o Código Brasileiro de Trânsito, né? Alguém pode até pensar assim, mas só que você está dirigindo e tá aí filmando. Mas o meu celular tá aqui paradinho, ele tá ligado aqui no automático, a gravação de vídeo e pronto, né? Estou aqui dirigindo e estou me deslocando aqui para abastecer o carro. Nesse meio caminho aqui eu vou conversando aqui com vocês. Então o que acontece? Logicamente que isso não é unicamente aqui em Natal, né? Eu viajei recentemente, fui para o interior de Mossoró e fui para o interior do Ceará. E eu percebi, né? Eu também já visitei outros interiores, percebi que realmente o Código Brasileiro de Trânsito não é seguido, né? Nessas cidadezinhas lá dentro, né? Por quê? Porque a fiscalização ali é muito fraca. E quando tem, eu acho que, Maria, ali de forma esporádica.
Mas enfim, o ponto desse vídeo aqui, o ponto central desse vídeo não é esse. O que acontece? De quem é a responsabilidade em caso de atropelamento? De quem é? O Código Brasileiro de Trânsito, logicamente que ele especifica, né? Ele deixa claro que se eu estou dirigindo, eu sou o causador do atropelamento. Se eu, no meu veículo, eu atropelo alguém, né? Seja de moto, de bicicleta ou um pedestre, o causador, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, atropelamento por veículo de 4 rodas, vamos assim dizer, o condutor do veículo, no caso eu, um exemplo, é o responsável. Mas no caso de pais e mães que são relapsos com seus filhos, né, e deixam a criança solta na rua, não é? Eu sei que eu como motorista, todos nós como motoristas, nós devemos ter atenção ao trânsito, né? Eu estou aqui falando com vocês e estou aqui prestando atenção. Estou em velocidade reduzida, né, a 30 por hora, né, 30 no máximo ali, 40 por hora, prestando atenção. Mas no caso de eu estou indo buscar um passageiro, estou deixando um passageiro, estou em um momento em que estou sozinho no carro, estou em uma rua colateral, né? Estou ali a essa velocidade em que eu estou, né, 40 km por hora agora, né? E dependendo da rua a gente tá mais lento, né, 30 por hora. Então, o que acontece? Uma criança tá solta ali na calçada brincando. Do nada, essa criança, por ingenuidade da criança, por inocência da criança, a criança resolve ir pro meio da rua. Do nada. E essa criança, infelizmente, ela é atropelada, né? Vamos pensar nessa situação. Então, de quem é a responsabilidade, né? Quem leva a culpa, né? Então, eu sei que, como eu falei no início desse vídeo, isso é muito relativo, porque nenhuma situação é igual a outra, né? Eu sei que, infelizmente, vários pedestres, várias crianças, elas são atropeladas, né? Infelizmente, né? Vamos supor que seria uma criança por dia no Brasil, né? Sendo positivo, né? Que uma criança no Brasil é atropelada por dia, né? Se ela infelizmente venha a falecer ou não, isso aí a gente não sabe. Mas nesse momento, quem é o responsável? O motorista, né? O condutor do veículo ou o responsável dessa criança, o pai ou a mãe dessa criança, que naquele momento deveria estar com essa criança, né, sob a sua responsabilidade, né, sob os cuidados, né, sob a visão, né, protetora desses genitores ou desses responsáveis legais. Quem é o responsável por isso? Me respondam aí, né, deixem algum comentário, né? E se possível compartilhem isso. Aproveitar a situação para, nessas eleições agora, né, estamos em 2020, né, período já de início de eleição, para que esse pensamento, né, para que esse debate possa vir à tona e que o Código Brasileiro de Trânsito possa rever essa situação, né? Porque ele é específico, o condutor é o responsável. Mas nesse caso mais específico, né, a criança está brincando na rua, teoricamente tem que ter um responsável, né? Por lei, ela tem um responsável legal, né? Seja o seu genitor, né, ou genitora, ou alguém ali na hora ali, um tio, uma tia, o avô, o irmão mais velho, maior de idade, né? E assim vai. Essa criança brincando, do nada resolve atravessar a rua correndo. O carro, por mais que esteja às vezes a 20 km por hora, 30 km por hora, né, dá tempo suficiente de acionar o freio, o motor, o freio de mão, o freio, né, o freio, né? Dependendo
da hora, a criança é atropelada, né? Ela leva, né, a pancada no carro, né? E torcendo, né? E infelizmente, se isso ocorrer, vamos torcer que a criança sobreviva, né? Se machuque, quebra alguma coisa ali, mas sobreviva. Mas a questão é de quem é a culpa. Vou repetir, de quem é a culpa, né? Nessa circunstância, né? É o condutor do veículo ou é o responsável daquele menor de idade que naquele momento estava ali, a Deus dará, né? Eu, como motorista por aplicativo, estou cansado de ver todo dia, quando eu entro nas periferias da cidade, né? Quando eu entro nos bairros, né? Crianças correndo sozinhas, soltas na rua, né? E quando eu presto atenção, tem um outro ali responsável, conversando em grupo ali, né? Os adultos conversando uns com os outros e as crianças, né? Do outro lado da rua, correndo no meio da rua para lá e para cá, né? Eu, né, estando ciente disso, reduzo a velocidade, buzino, jogo luz alta, né? Abro a janela e falo com eles: pessoal, licença aqui, deixa eu passar. Mas numa situação de surpresa, né? Tô ali devagarzinho, mas a criança passa, né? De quem é a culpa? Eu estou fazendo essa pergunta porque hoje, exatamente hoje, dia 1º de outubro de 2020, né? Hoje à noite ainda, né? Já são mais de 11 horas, isso foi no início da noite, não recordo mais o mesmo horário, isso foi mais ou menos 8 horas da noite. Eu deixei um passageiro, né? Ali em Parnamirim, na cidade de Parnamirim, né? Que faz parte da Grande Natal, né? Deixei o passageiro e fui em direção a outro. Então eu estava passando por uma rua, né? Colateral, né? A rua não era estreita, mas também não era larga. E por ser rua de calçamento, né? De paralelepípedo, eu estava indo nessa velocidade em que eu estou agora, 40 por hora, né? Ali. Do nada eu levei um susto mesmo. A criança passou quase que rente ao carro, em frente ao carro, mas, né? Mas lógico que ela não passou tão rápido, né? Uma criança ela não consegue passar tão rápido assim, mas a criança passou correndo. E aí, eu parei na hora, lógico, né? Graças a Deus, deu tempo, né? Eu estava em baixa velocidade, parei, mas a criança se assustou. Né? E pelo momento eu ouvi, né, claramente, não sei se era a mãe, se era a tia, mas era alguém que estava no momento ali, teoricamente, quer dizer, na prática, teoricamente era o responsável. Na prática, eu não vi nenhuma ação de proteção ali. Foi quando uma senhora lá, uma mulher, né, não sei qual a idade, gritou com a criança, né? E ainda gritou xingando, né? A criança, né? A coitada da criança que não tinha culpa de nada, né? Só tinha culpa de ter essa pessoa como responsável, né? E gritou com a criança lá: né? Tá louca, sua idiota, né? Tá cega não, carro, blá blá blá. Nessa hora, né? Eu sei que o trânsito todo dia lá, né? É muita coisa acontecendo no trânsito. A gente fica estressado. Tem poucos momentos que a gente enche mesmo. Esse foi um ponto, né? Que se a mulher não tivesse gritado, chamado, xingado a criança, né? Eu possivelmente só teria seguido o meu caminho, né? Teria baixado o vídeo e falado: né? Preste atenção, né? Cuidado aí, né? Eu teria dito: né? Graças a Deus, né? Não aconteceu nada. Mas pelo xingamento dela, ela xingou a criança. Ela xingou dizendo que a culpa foi dela, que a criança que não presta atenção, né? Aí eu parei mesmo o carro, desliguei o carro, né? Encostei o carro e calmamente falei assim: minha senhora, a senhora está errada, a senhora não deveria estar xingando a criança. A senhora tem que prestar atenção primeiro que essa criança quase foi atropelada. Essa criança ela quase foi morta, né?
essa criança quase que nesse momento ela poderia estar sem vida, né? Ela poderia estar nesse momento indo para o hospital, né? Com parte do corpo quebrada, né? E a senhora fica gritando assim com a criança, quer gritar a criança, ou quer gritar com a criança, no caso quer gritar a criança para chamar a atenção dela, né? Para que ela não vá para a rua, né? Eu penso que seria diferente. Mas ela gritar a criança, chamando ela de estúpida, de idiota, de cega, burra, né? Aí já é diferente. Parei o carro, desliguei o carro e falei, ó, minha senhora, se acalme, né? Primeiro, verifiquemos a criança. A criança tá bem? Tá, tudo bem. A criança se assustou porque eu parei quase em cima dela, né? Ela tava lá ofegante, e ficou mais ofegante ainda quando a mulher lá começou a xingar a criança, né? Como se fosse culpa dela, como se, né, a criança tivesse feito isso de propósito. Eu vou passar em frente do carro, né, pra ver qual é a sensação que é. Aí fui e foi quando eu disse, olha, a senhora deveria ser mais séria com a sua responsabilidade como, né, como mãe, como tia, né? Aí ela disse, mas o senhor não sabe o que eu passo com essa menina é muito desobediente. Aí eu disse, o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é, a criança quase foi atropelada e a senhora é responsável por ela, né? Se eu tivesse atropelado essa criança, estaria vindo aqui a ambulância e a polícia, porque eu ia chamar a polícia, mesmo tendo sido eu o atropelador, né? Mas eu ia abrir um boletim de ocorrência contra ela, né? Porque a criança estava solta na rua com outras crianças, enquanto ela estava muito bem sentada com outros adultos, né? Jogando papo pro ar, né? Aí é isso. Mas ela ficou quieta lá na dela, né? Eu acho que eu falei outras coisas lá, mas não lembro, que não vem mais ao caso aqui, né? Ela tá, tudo bem, tá. Chamou a criança, mandou a criança entrar em casa e que não ia mais sair, né? Aí foi quando eu disse, preste mais atenção, tenha mais cuidado com seus filhos, né? Eu falei também com o pessoal ali, né? E é isso, né? Porque é a vida no trânsito, né? É a vida de qualquer um que está trabalhando no trânsito, passa. Então aí, se vocês, o que vocês acham? Vou repetir a pergunta, de quem é a culpa nessa circunstância, ok? Obrigado, tenham uma boa noite. Não esqueçam de se inscrever aí, que de vez em quando eu posto algum vídeo, algum comentário, alguma situação dessa, né? E me sigam lá no Instagram, Célio Motorista de Aplicativo. Beleza? Obrigado, boa noite, sucesso.